Êxodo, capítulo de número 13, versículo de número 17, conta uma das histórias épicas da Bíblia. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Deus não deixou ser o caminho mais perto, para que o povo não se arrependesse e voltasse atrás. Capítulo 14, verso 7 diz: E tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos o perseguiram. Já vou explicar. Aí se você continua no 14, verso 13 diz: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis, para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Que tenso, que treta absurda. Eu vou contextualizar você. O tema desta mensagem é nova estação. Toda nova estação ou uma nova temporada, um novo ciclo, gera em nós desconforto, porque é uma mudança que acontece, é uma crise que se instala, é algo que nos leva para um próximo estágio. Você precisa saber disso, que todas as vezes que uma nova estação se apresenta, significa que haverão coisas novas, e que as coisas velhas, a grande parte delas, não nos acompanharão e não servirão nessa nova estação. Gravou isso? Então olha só, quando eu olho esse texto, essa história, ela é épica, ela é marcada por heróis, ela é marcada por fugas, por batalhas extraordinárias. Mas aqui, de maneira simples e clara de entender, Deus havia libertado o seu povo do Egito. O Egito era onde o povo estava escravizado. Esse era o contexto deles. Deus levantou um homem chamado Moisés para libertar o povo. Então agora esse povo seria encaminhado para uma nova estação. Não seriam mais escravos, seriam livres. Não seriam mais presos, agora seriam verdadeiramente livres, livres da escravidão, livres do jugo do Egito, e agora poderiam adorar a Deus de verdade, estavam livres para viver o novo tempo. Só que Deus, conhecendo o povo, pensou: mesmo tirando eles do Egito, a minha maior dificuldade vai ser tirar o Egito de dentro deles. Isso parece semelhante a alguma coisa que você já ouviu? Porque o mais difícil realmente não é sair das estações antigas, é deixar que elas saiam de nós. Então aqui a Bíblia diz que Deus inclusive altera o caminho, manda eles irem pelo mais longe, porque senão olhariam para trás e era bem capaz de, arrependendo-se, voltarem a ser escravos. Eu consigo ficar com raiva disso, mas quando fico com raiva vejo que isso sou eu, é você. Porque é muito mais fácil ficar em um lugar onde já estamos acostumados, é muito mais fácil viver uma zona de conforto onde tudo está bem, onde tudo está em paz. Porque para uma nova estação é preciso novas decisões, é preciso coragem, é preciso tomar decisões que não serão óbvias, muitas das vezes. E aí o que me surpreende é que Deus fez isso, Deus fez o caminho ser mais longo. E Deus fez o caminho ser mais longo porque conhecia o coração do povo. Agora olha que loucura, mesmo assim, mesmo o Faraó tendo liberado o povo para sair depois de 10 pragas,
Lembra? Moisés ia, ele disse que ia liberar o povo, não liberava, Deus mandava uma praga. Foram assim por 10 vezes. Até que chegou uma hora que o faraó falou assim: nós vamos morrer tudo, pode levar esse povo nojento daqui. Leva. Só que quando o povo saiu, Faraó, Deus permitiu que o coração dele endurecesse. Ele se arrependeu. Sabe o que ele fez? Pegou 600 carros, colocou todo o exército do Egito em cima dos carros e começou a perseguir o povo. Eu vou te dizer uma coisa: todas as vezes que nós estamos preparados para viver uma nova estação, o passado tentará nos perseguir para roubar de nós esse tempo. Eu vou dizer de novo: todas as vezes que você se colocar disposto a ter uma mudança de vida, a viver um novo tempo, uma nova estação, o passado dará conta de perseguir você, para lembrar você quem você é, para roubar de você a paz, para dizer que você não vai conseguir, para tirar a paz, a coragem, a fé, a esperança. E vão tentar. Só que é você que vai escolher para onde caminhar a partir do momento que souber dessa informação. O povo que está agora livre, mas ainda não no endereço final, entra em desespero. Como é que pode Deus nos tirar do Egito para a gente morrer aqui nesse deserto? Que absurdo é esse? Que loucura é essa? Eles começam a reclamar. E aí Deus fala com Moisés. Moisés diz para eles que eu vou pelejar por eles e eles vão calar a boca. O maior interessado de nós irmos para uma nova estação é o Senhor. O maior interessado de a gente progredir, evoluir, crescer, continuar caminhando é o Senhor. Quanto mais longe formos, quanto melhor for a evolução, mais próximo de Jesus nós estaremos e mais no centro da sua vontade nós vamos ficar. Ou você acha que o lugar que Deus tem para você a vida inteira é no Egito, preso, escravo, refém? Não. O que Deus deseja para o seu povo é a liberdade. Por isso que a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade nos liberta, mas é a nossa zona de conforto que nos aprisiona. A verdade nos liberta, mas a nossa falta de fé é que nos aprisiona em um tempo que deveria ter sido apenas uma passagem e virou a nossa moradia. Existem lugares que deveriam ser passageiros na nossa história, e nós chegamos nesses lugares que deveríamos estar de passagem e construímos uma casa naquele lugar. E o lugar aonde deveríamos ficar minutos, ficamos anos, simplesmente pelo fato de não querer continuar caminhando. Preferimos parar no lugar que deveríamos passar. E esse é o motivo de Deus o tempo inteiro trabalhar com aquele povo, porque se Deus assim não o fizesse, aquele povo iria morar no deserto para sempre. E mesmo Deus trabalhando em todo o tempo, eles ficaram 40 anos em um caminho que era para ser 15 dias. Nós somos assim. A gente deseja a nossa nova estação. A gente diz: eu quero viver novidade de vida, sabe? Eu quero viver algo novo na minha história, eu quero viver um novo tempo, um novo ciclo. Mas a gente não se liberta de nada que nos aprisiona onde estamos agora. Eu preciso caminhar, preciso correr, olha, porque agora, nessa altura do campeonato, os egípcios já estão chegando nos seus cavalos, nos seus carros de guerra. E aí a Bíblia diz que Deus fez algo épico. Deus abriu o mar vermelho. Uau, tem gente comigo na palavra, eu vou dizer de novo. Deus fez algo épico. O caminho para a nova estação foi Deus que abriu. O mar vermelho se abriu. A Bíblia diz que eles passavam pelo meio, olhando os paredões de água, e os seus pés estavam em seco. Me lembro da canção: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não me peça a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Em seco. A Bíblia diz que quando eles chegaram do outro lado,
os soldados do Egito, todos ingressaram naquela passagem de águas abertas. E a Bíblia diz que quando todos, exatamente todos aqueles soldados em seus cavalos, carros de guerra, estavam no meio do mar, o mar se fechou sobre eles. Lembra do que Deus havia dito? Vocês nunca mais os verão. O seu passado pode te tentar perseguir, ir atrás de você, tentar roubar de você a nova estação, mas a partir do momento que Deus fecha o mar atrás de você, o seu passado não irá te alcançar. A nova estação é um novo tempo, de um novo momento, de uma história nova e viva, escrita pelo Senhor. Acabou, o passado ficou para trás. A Bíblia diz: as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Não seja refém do que ficou para trás. Entenda, uma nova estação é viver um novo de Deus. Não seja refém do que ficou, não seja refém daquilo que te aprisionava. Viva o que é o novo de Deus sobre você. Tem gente que está já no lugar da promessa, já está na nova estação, mas o coração ainda é refém de tudo aquilo que viveu lá atrás. Não, lindo, o mar se fechou exatamente sobre o passado do povo de Israel. Todos os seus algozes agora estavam debaixo das águas. Todos os que tinham ferido o povo agora estavam debaixo das águas. Oh, aleluia. E aqui eu entro em uma crise existencial e difícil para mim, e eu acredito que é difícil para você. É o que vem após, porque tem gente que não consegue lidar com transições. Às vezes é difícil a gente entender que em uma nova estação alguns amigos não irão nos acompanhar. Às vezes é difícil entender que uma nova estação exigirá de nós uma outra posição geográfica diferente da que nós estamos acostumados há tanto tempo. Então, meu lindo, saiba que às vezes a mudança será tão radical que quem está junto com você há tanto tempo não irá suportar o crescimento, não irá suportar aquilo que Deus fará na sua história. Mas entenda, rupturas são necessárias para viver o novo. Haverão novos relacionamentos para um novo tempo, para a nova estação, um novo lugar, um novo momento. E isso talvez seja mais profético do que explicativo para você agora. Entenda, para viver a nova estação você vai ter que abrir mão das decisões óbvias para poder se lançar no extraordinário daquilo que Deus tem preparado para você. Se você verdadeiramente quer viver aquilo que Deus tem, se você de verdade quer a nova estação, você vai precisar abrir mão da velha estação que está agora. Saia, vire as costas, não olhe para trás e persiga para o alvo. Diga: Jesus, qual é o mar que vai ter que se abrir para que eu passe? Se o Senhor abrir o mar, eu vou passar o mar. Eu não vou ficar para trás. Eu não vou permitir que a minha vida se atrase. Qual é o mar que precisa se abrir para que você transponha para o novo tempo? Clame ao Senhor, abra o mar, que Ele abrirá o mar. Ele te conduzirá para um novo tempo. Ele te conduzirá para uma nova estação, porque esse é o interesse de Cristo. A nossa corrida não pode ser pausada, paralisada, parada. Nós precisamos continuar, não atrasar, não retroceder, não retardar. Não, continue. Mas David, parece que não vai dar certo. Continue, o Senhor pelejará por nós. Mas David, não parece óbvio. Continue. Todas as decisões que não foram óbvias na minha vida foram exatamente aquelas que destravaram novas estações da minha história. Posso te falar uma coisa? A decisão mais absurda que eu tomei foi a que tomou a direção mais poderosa sobre o meu ministério. O dia que eu falei: sabe de uma coisa? Deus está falando comigo tanto sobre o ministério, Deus está falando tanto comigo sobre isso, que sabe, se eu continuar fazendo o que eu faço, eu não vou conseguir viver o que Ele quer. Eu abri mão de um emprego de anos que era o meu sonho.
Era o meu sonho. E eu cheguei e disse: não quero mais. Para a nova estação, eu preciso abrir mão daquilo que compõe a minha velha história. Fecha um ciclo, abre outro ciclo. Fecha uma estação, abre uma nova estação. Pode não parecer óbvio agora, mas em breve fará todo sentido. Pode não fazer sentido no meio do deserto, mas quando você chegar em Canaã, você vai dizer: que é isso? Olha o tanto de tempo que eu perdi no deserto, reclamando, tentando retroceder, falando mal, sabe? Em vez de continuar caminhando, eu fiquei andando em círculo, até o dia que você chegar em Canaã e você vai dizer: caraca, tinha tudo isso preparado para mim, e eu estava preso, achando que aquele era o ideal. Eu vou te falar, é profético, lembra? Eu creio que eu ainda estou caminhando num deserto, e que eu ainda nem perto de Canaã estou, mas eu estou caminhando na direção de Canaã. A cada decisão que Ele pede, eu obedeço. A cada ordem que Ele dá, eu estou obedecendo, mesmo que às vezes não faça sentido nenhum. E eu vou falar uma coisa que para mim é muito profético. Quando os filhos nascem, todos os filhos, os 2 que eu tive, foram marcos de uma nova estação. E agora está vindo a Serena. E sabe o que eu sinto? Cheiro de coisa nova. Não sei o que é, mas sei que há uma nova estação vindo sobre nós. Talvez algumas decisões serão difíceis de tomar, mas eu quero o que Deus quer, eu quero o que Deus tem, mesmo que eu não entenda agora, mas eu quero. Você está disposto? Eu vou perguntar de novo: você está disposto a abrir mão talvez de relacionamentos antigos, de zonas de conforto que te prendem muito mais do que te estabilizam, para viver o novo de Deus? Porque você precisa saber, o novo de Deus é radical. A nova estação, ela é incrível. O mar irá se abrir e você vai passar pelo meio, mas não se esqueça que quando o mar se fecha, o que fica para trás, fica para trás. Quem vive de passado é museu. Nova estação, novo tempo. Um novo você, um novo eu, para a glória de Deus. Amém. Jesus, por mais que talvez seja difícil de perceber, talvez as novas estações estejam aos nossos olhos tão distantes, mas nós cremos que Tu és o Deus do novo, da novidade de vida. Mesmo que os nossos olhos não vejam, nós iremos crer. Toma conta de tudo. Abre o mar vermelho, que nós passaremos a pés enxutos para o outro lado.
E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Eu amo esse texto. E esse é um dos últimos conselhos de Paulo aos Gálatas. É um dos últimos. Trocando em miúdos ou parafraseando e tornando simples, porque às vezes algumas linguagens bíblicas elas nos deixam um pouco distantes da simplicidade do texto. O que Paulo está dizendo é isso, meu lindo. Nunca pare de fazer o bem, mesmo que você não seja visto, mesmo que você não seja percebido, e saiba que se você não desistir, uma hora chegará a colheita. E eu vou dizer algo para você. Isso é sucesso. Sucesso não é número. Sucesso não é o destaque, a fama. O sucesso que um homem pode ter é nunca parar de fazer o bem. Nunca parar de fazer aquilo que é o seu propósito. Eu tenho a impressão que existe uma percepção equivocada do que é sucesso. Alguém diz que eu tenho sucesso agora. E por que dizem? Bom, dizem porque vem milhões de pessoas que hoje seguem. Mas quem disse que isso é sucesso? Sabe o que para mim é sucesso? Sucesso é eu olhar para trás e saber que o que você vê agora eu já faço desde 2012. E mesmo quando ninguém via, eu ainda estava fazendo. Isso é sucesso. Sucesso é aquilo que você faz no secreto, de maneira repetida, sem aplauso, sem mérito, sem holofote. E mesmo assim não se cansa de fazer o bem. Existem pessoas que vivem um momento chave, ou aquele que a gente chama de momento uau da vida. De repente uma chave vira e a coisa acontece. E a gente diz que isso é de repente. Mas se eu te falar que o de repente não é a verdade? E se eu te falar que não existe nada de nada assim de pode pilim pim pim, abracadabra, mágica? Isso não existe. Todos os homens da Bíblia foram marcados pelos seus feitos, mas pelos seus processos. Todos eles já estavam batalhando e lutando as suas pelejas antes da publicidade vir sobre eles. Olha a história que nós conhecemos. Davi matou um gigante chamado Golias. Olha que coisa linda. Ele matou o gigante Golias. Mas o que a gente esquece é que antes do Golias ele matou leão e urso. Então a gente olha para Davi entrando num campo de batalha contra um gigante e a gente não conhece a história ou esquece. A gente diz: coitadinho, vai levar um pau do gigante. Aí o Davi entra no campo de batalha, olha para o gigante e fala: coitadinho dele. Se ele soubesse do meu histórico, teria já corrido do campo de batalha. Aí o Golias olha para o Davi e diz: tão pequenininho. Mas o que ele não sabe é que antes daquele menino entrar no campo de batalha, ele já estava em um campo de batalha que ninguém sabia, sem armadura, mas vencendo os seus desafios. Então, na verdade, o maior sucesso de Davi foi aquele que nós não contamos, mas que fez ele ter autoridade para vencer aquilo que publicamente todos nós sabemos. Olha para a Bíblia, todos passaram por processos de treinamento, mas o que eu preciso saber? Eu preciso fazer certo todos os dias, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém acompanhe, mesmo que ninguém aplauda, mesmo que ninguém valorize, porque essa é a minha obrigação. Que herói! Isso é a minha obrigação. E se nós não desfalecermos, em algum momento chegará a
colheita. Eu achei extraordinário, eu estava ouvindo uma história esses dias de um homem, na verdade de um casal de compositores que escreveram uma música que talvez pais de meninas conheçam e tenham até raiva delas. Let It Go. Para os desavisados é a música da Frozen. Let It Go. Você sabia que essa música vendeu mais de 10 milhões de cópias? Você sabia disso? Um casal compôs a música Let It Go. Mas sabe o que ninguém sabe? É que antes desta música explodir, esse casal já compunha várias músicas. Para ser mais preciso, 17 músicas foram compostas que ninguém nunca conheceu. Sabe o que é isso? Antes da chave virar, a chave já tinha virado, só que ninguém sabia. Esse é o segredo da vida. Não existe o de repente. O que de verdade precisa ser valorizado é a constância. Ninguém viu, ninguém ouviu, mas já tinha alguém escrevendo, trabalhando, fazendo, plantando, e de repente colheu. Olha, que de repente. O que ninguém sabe é que por trás de todo de repente tem uma longa história de constância. Olha, de repente choveu. Não foi de repente que choveu, só choveu porque a arca ficou pronta. Caiu chuva do céu. Não, tinha um homem 120 anos todos os dias acordando e construindo uma arca. Não tinha chuva, não tinha água, mas tinha uma ordem. Deus diz: constrói uma arca. Estava lá Noé, todos os 120 anos da sua vida construindo. O dia que a arca ficou pronto, de repente começou a chover. De repente ouvi uma pregação e fui salvo pelo Evangelho. What? Pessoas oraram, pessoas dobraram seus joelhos todos os dias por você. Teve gente que jejuou pela sua vida. De repente, mas essas pessoas só jejuaram porque conheceram o Evangelho e foram transformadas pelo Evangelho. De repente, o Evangelho só está acessível porque alguém entregou o seu filho na cruz do Calvário por mim e por você. De repente, alguém morreu. Não existe de repente. Faça o bem todos os dias, não cansem de fazer o bem. E se vocês não desfalecerem, chegará a colheita. Ele não diz quando, ele só diz não desfalece, porque pode ser. Mas lembre-se que o de repente é depois de um longo processo. Eu vi esses dias um jogador de beisebol. É beisebol, né? Aquele que tem um taco de beisebol. É beisebol. Aí alguém disse para ele: André, é incrível ver você fazendo a tacada. É tão orgânico, é tão natural. Aí o atleta disse: natural? Natural para quem? Eu pratico mais de 600 vezes por dia a mesma tacada. Para ser mais preciso, 6 vezes de 10. Depois, 6 vezes de 10. Até completar 600 repetições. Todos os dias. O que você vê no campo reflete o que eu faço dentro do meu vestiário. De repente. Uma outra história que me impactou muito, eu preciso falar para você. É de um pastor chamado Mark Batterson. Esse livro que eu estou lendo agora, ele escreveu, é um livro chamado Persiga o Seu Leão. E eu o honro publicamente porque tem me edificado muito. E esse livro conta uma história dele.
ele era uma igreja de 200 pessoas, e que 90% dessas pessoas eram jovens, e durante 5 anos a igreja não crescia. Eram os mesmos 200 irmãos há 5 anos. Mesmo assim ele pregava a cada domingo, mesmo assim ele cuidava daquelas pessoas a cada culto, mesmo assim ele estava ali trabalhando. Consistência. Até que um dia um jornal chamado Washington Post surpreendeu pela faixa etária da igreja e foi fazer uma entrevista com ele. Olha que incrível. Diz ele no livro, parece que naquele dia era um domingo de poucas notícias. Pegaram ele e o prometeram que aquela entrevista estaria na área de religião do jornal. As perguntas eram: como que pode uma igreja que tem tantos jovens? Eram poucos, mas eram mais jovens. Aquilo chamou atenção. E ele disse: olha, nós estamos há 5 anos fazendo o mesmo trabalho, cuidando das pessoas, dia após dia, mês após mês, quando de repente, aí o Washington Post colheu a entrevista dele e no domingo ele foi ver a banca de jornal, pegou apressado o jornal, rasgou o pacote, abriu na área de religião, página, não tinha a matéria dele. E ele ficou frustrado com aquilo, disse: puxa vida, foi tão legal a entrevista, eles não colocaram. Aí ele disse: vou devolver o jornal, já que não tem a matéria. Quando fechou o jornal e colocou, olhou para a capa do jornal, e a matéria da capa era a matéria da igreja. E de repente, no domingo seguinte, a igreja tinha 400 pessoas. E de repente, no outro domingo, a igreja tinha 800 pessoas. E hoje é uma grande igreja de Washington DC. Sabe? Na verdade, é de repente para quem ouve a história agora. Mas para quem está construindo ela é um longo processo. Essa palavra, ela só tem um objetivo: lembrar você que o segredo que nós chamamos de sucesso não são os números, não são os holofotes, os aplausos, não. O sucesso genuíno é aquilo que você faz todos os dias, sem aplauso, sem holofote, mas com o motivo certo, para a glória de Jesus, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém perceba, de sol a sol, faça chuva ou faça sol, você está lá, fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Não canse de fazer isso, porque talvez, de repente, haverá uma grande colheita sobre você. Eu me lembro do dia que eu acordei na minha casa e tinha 20 mil pessoas que assistiram a mensagem. Eu era acostumado com 5 mil, 3 mil, 2 mil pessoas. E de repente, ônibus já tinham sido ministrados, faculdades, ruas, bairros, evangelismos de porta em porta, cemitério, tantos lugares já havia pregado. Mas alguém diz ainda que é de repente. E é isso, nunca é de repente. Feche os teus olhos, por favor. Deus, no nome de Jesus, Pai, que nós nunca venhamos nos cansar de fazer o bem, que venhamos trabalhar todos os dias para a glória do Teu nome, sem importar quem vai ver, mas sabendo que tudo que fazemos coopera para a nossa colheita, e é para a glória do Teu nome. Jesus, que o nosso propósito na terra aconteça
todos os dias da nossa vida e até o fim dela, mesmo que ninguém veja. Mas se o Senhor estiver vendo,